Bom dia a todos, todos já incluí todas. Obrigado all, thank you very much for this invitation again, and let's try to figure out some updated information from General and Business Aviation Brazil. Vou prosseguir em português, já que estamos na casa, e queria inicialmente aqui convidar o Raul, vai nos ajudar aqui na apresentação dessa vez. O Raul é diretor técnico da ABAG, meu companheiro aí do dia a dia, a gente está sempre tocando o barco junto. Vai me ajudar aqui numa parte da apresentação que eu preparei também, porque eu achei interessante pelo momento. Gostaria de apresentar também a vocês alguns projetos que a ABAG está fazendo em prol da aviação de negócios aqui no Brasil. E, com isso, logicamente, aproveitar a oportunidade, temos aqui o nosso PIB da Business Aviation presente nesse evento, e não poderia deixar de, vamos dizer assim, usar essa oportunidade. Então, vamos começar a apresentação, como eu fiz ano passado, para quem esteve aqui conosco. Eu vou fazer uma rápida apresentação de como é que está o nosso setor. A pergunta que me fazem costumeiramente é como é que está a aviação de negócios no Brasil. A aviação de negócios no Brasil está muito bem, né? A gente já há algum tempo vem vivenciando aqui no Brasil uma certa atividade lucrativa, eu digo, e próspera, mas isso, por um lado, é bom. Por outro lado, também a gente tem sempre a preocupação, o desafio de manter as nossas atividades, e como eu estou falando aqui para todos aqui que estão ligados no lado do negócio, né? Estamos falando de vendas, estamos falando de mais aeronaves, mais empregos, mais venda de peças, mais vendas de serviços, e o mercado funciona assim. A aeronave ela é o ponto de catalisação, né, de toda essa engrenagem. Então, a ABAG faz o acompanhamento setorial, a gente procura aqui a cada ano fazer uma atualização para todos vocês, para os nossos associados também, que estão sempre presentes conosco na associação, e tem o privilégio, logicamente, de ter essas informações mais atualizadas e mais à disposição para os seus negócios. Vou começar com o primeiro slide. Estou aqui com a dinâmica aqui, deixa eu ver, vamos lá. Muito bem, eu vou fazer uma rápida apresentação do que é a aviação de negócios aqui no Brasil. Esse ano, em especial, eu procurei fazer um recorte daquilo que interessa ao que a gente chama aqui o topo da pirâmide, né? A gente tem uma aviação geral bastante diversa aqui no Brasil, somos a segunda frota no mundo, portanto, uma posição de destaque que a gente não pode deixar de destacar aqui para vocês. Mas esse recorte ele envolve, como eu disse, assim, o creme de la creme, envolvendo basicamente jatos, turbohélices e helicópteros da turbina. São os high-yields, os negócios de maior valor agregado, e que a gente resolveu fazer esse recorte para vocês verem. Então, respondendo àquela pergunta original, sim, a aviação de negócios vai bem no Brasil. Se a gente for olhar um segmento que cresce 16% na área, vocês vão ver aqui a estratificação disso na área de jatos, 15% em turbohélices e 10% nos helicópteros da turbina, são, sem dúvida nenhuma, números que trazem uma indicação muito forte de que as coisas estão indo bem por aqui e devem permanecer bem por esse próximo período. A gente também não olha só o número de aeronaves e frota, é importante destacar o volume de operações. A gente também acompanha o número de operações nos 100 principais aeroportos do Brasil. E se a gente for pegar um recorte aí de 2 anos para cá, nós tivemos aí um crescimento também importante nesses principais aeroportos da ordem aí de 16%. Estratificando isso e fazendo um paralelo da última vez que os que estiveram aqui, né, com quem esteve aqui, quem está aqui hoje, nós tínhamos, em março de 2024, menos de 1.000 jatos. Nosso desafio no ano era chegar aos 1.000 jatos ao longo de 2024. Isso aconteceu do final do ano de 2024 para o início de 2025, olhando
estrutura, vejam que nós já estamos com 1.036 jatos. Dentro dos critérios da BAG, é sempre importante destacar aqui que a BAG faz um filtro de o que devemos considerar como frota ativa. Então, todas aquelas aeronaves aqui no Brasil que não estão na condição de aeronavegabilidade ativa nos últimos 3 meses não entram nessa contabilidade. Então, esse número é o número daquilo que está voando mesmo, daquilo que está operando. Se a aeronave para fazer uma manutenção, ou teve um pequeno incidente, ou teve alguma situação, ela sai dessa nossa estatística, mas depois ela volta. E isso, portanto, tem sido assim desde, pelo menos, os últimos 7 anos. Né? Então, no círculo da direita, vocês podem ver, a gente tem aí a frota com o crescimento ali desse segmento de 14%, nesse período aí praticamente de 1 ano. Na área de turbohélices, eu acho que, e de jatos, então estão aí os maiores indicadores. Né? O país cresceu bastante nessas 2 categorias, se a gente for ver a diferença aí. E nos helicópteros a turbina também, logicamente em função principalmente de requisitos que foram reprogramados aí através do oil and gas, em especial da Petrobras, e a volta do trabalho de apoio às plataformas de petróleo. A gente previu isso aqui ano passado, esses contratos estão aí à mesa e o reflexo disso, logicamente, é um número maior de helicópteros operando aqui na frota. Aqui um gráfico que mostra mais a condição de momento, é uma foto, portanto, né? A evolução está ali ao lado. Eu resolvi trazer aqui só o segmento aqui daquilo que nós variamos do final do ano passado para o início desse ano, março de 2025, portanto, considerando a nossa frota ativa, que não está nesse recorte de 10.800 aeronaves hoje ativas, inclui também aeronaves a pistão, também os helicópteros a pistão, que é uma categoria que também teve um crescimento até significativo, mas não é o foco aqui da nossa apresentação. Aqui, número de operações, também resolvi trazer uma fotografia de como foi a operação no início de ano. Nós estamos chegando aí a uma previsão de termos aí 1 milhão de operações para 2025. É um número também emblemático, né? A gente olhar aí o histórico, sempre, nesses últimos anos, ficamos perto de 920, 930 mil operações. Esse número de 1 milhão ele deve ser ultrapassado ao longo de 2025. E toda vez que a operação vem acelerando, a gente tem, logicamente, tudo aquilo que vem atrás. É mais treinamento, mais serviço, mais peça, mais manutenção, mais tarifas aeroportuárias, mais administração aeroportuária, mais trabalhos e serviços auxiliares, né, de apoio a esse setor. Então, tudo isso traz para a gente aí uma perspectiva positiva, logicamente, de empregos e atividade e tudo mais que possa vir através das operações da aviação de negócios. Isso aqui também é importante para esse universo de compra e venda, é mostrar que o Brasil, ele mostrando lado a lado essas 2 curvas, né, nós temos costumeiramente mais aeronaves entrando do que aeronaves saindo, o que faz, logicamente, com que o saldo seja sempre positivo, que a gente tenha um resultado bastante favorável, como vocês podem ver aí, no início desse ano foi bastante importante, né? Muita coisa que estava para chegar aí chegou ao longo do final do ano passado e início desse ano, mas a grande mudança, sem dúvida nenhuma, foi no início desse ano. Esse primeiro trimestre foi bastante importante, né, do ponto de vista de aumento aí dos negócios. Tudo isso aí é negócio. É venda para fora ou é venda para dentro. Então, a gente também acompanha esse segmento e traz esse extrato para vocês. Né? Bom, nem tudo são flores. Né? A gente também vem se preocupando aí com alguns aspectos operacionais, talvez aí podemos caracterizar como dores do crescimento, mas a nossa organização também tem um foco muito grande na segurança de voo. E eu olho segurança de voo dentro da nossa interpretação no dia a dia, a gente olha muito a questão da segurança de voo, logicamente pela prioridade das fatalidades, daquilo que pode ser feito, evitado, trabalhado e conscientizado. A BAG, ela patrocina e promove vários eventos de segurança de voo pelo Brasil.
praticamos isso dentro da nossa atividade do dia a dia, junto aos nossos associados. Existe, lógico, uma cultura muito grande de segurança de voo dentro do nosso segmento mais elitizado, dentro desse recorte que a gente acabou de apresentar, mas, infelizmente, a gente não tem isso dentro de toda a diversidade, como eu disse, da aviação geral aqui no Brasil. Se a gente for olhar aqui também, o Brasil é diverso também de regiões para regiões. A gente tem, logicamente, aqui no Sudeste, eu diria, um nível mais elevado de investimentos e preocupações com processos, com tudo aquilo que, né, afeta a segurança de voo. Acho que existe mais consciência e mais investimento, isso é importante dizer. Mas o resto do Brasil, a gente precisa se preocupar, e a gente aqui olha o país inteiro, a gente tem que se preocupar muito com isso. Perdemos um pouco da história. Nós temos aí, se vocês olharem nos últimos 10 anos, nós temos um nível de acidentes mais ou menos estável, né? Se a gente for olhar, não dá para fazer um julgamento muito importante se nós estamos melhorando ou se nós estamos piorando nossos índices de segurança de voo, ou principalmente relacionado aos acidentes, né, às fatalidades. Fica difícil fazer esse julgamento. Parece que existe uma quantidade latente de acidentes, incidentes, para o qual a gente ainda não conseguiu endereçar uma solução. E a gente, logicamente, vê isso também do ponto de vista dessa audiência, do mundo dos negócios. Acidente no nosso setor prejudica negócio, a gente sabe. Aliás, qualquer coisa que possa prejudicar a operação das aeronaves, né, através da mídia, notícias, essas situações que acontecem muitas vezes com incidentes e acidentes, que trazem luz a uma preocupação, muitas vezes, na hora de fechar o negócio, na hora que você está ali pensando em vender, né, uma aeronave para o seu cliente. E a gente entende aqui na BAG que tudo isso, dentro do universo desse mundo dos negócios, tudo que possa influenciar o humor do mercado, ou possa influenciar a tranquilidade do mercado, ele deve ser endereçado de alguma maneira, deve ser mitigado, e a gente deve também trabalhar por essa frente. E assim eu convidei o Raul para falar um pouco falei aqui um pouco dos problemas, né? Eu deixo aberto a você também, Raul, isso, mas a gente também gostaria de falar um pouco de solução, e eu queria passar a palavra para você. Vamos lá? Vai falar daí? Quer falar daqui? Pode ser. Pode ser. Bom dia a todos. Eu sou o Raul, diretor técnico da ABAG, e o Flávio me escalou para falar da parte chata, né? Especialmente para um evento do trade, de vendedores de aeronaves, tal. Falar sobre segurança nunca é um assunto dos mais agradáveis. Por sorte minha, o nosso colega aqui da ANAC já falou de segurança ontem, então não sou o primeiro, pelo menos isso, né? A questão é o seguinte, independente dos números, né, e os números são importantes, sem dúvida nenhuma, a gente teve, no final do ano passado, no início desse ano, alguns acidentes muito midiáticos, né? Particularmente o que aconteceu em São Paulo, numa avenida importante aqui da cidade, e isso acaba gerando um ambiente muito negativo para a gente. Ele, além de todas as questões de perdas de vidas, que obviamente é o mais importante, né, também existem repercussões também muito negativas, além das questões mais óbvias de perdas de vidas, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui alguns impactos adicionais, e aqui eu listei alguns, e provavelmente não sejam todos. O primeiro, o mais óbvio, é em relação à parte de seguros, né? A gente tem visto aí diversas empresas seguradoras saindo do mercado nos últimos anos, deixando de emitir apólices para aeronaves da aviação geral, e o custo dessas apólices subindo ano após ano. E, sem dúvida nenhuma, esse problema de safety, e especialmente as questões mais midiáticas que aparecem na imprensa, gera um mau humor muito grande nas seguradoras, né? A segunda questão é relativa às implicações regulatórias, né?
O Santinha, aí, quando ele vê aqui os indicadores de segurança piorando, a primeira coisa que ele pensa é como é que eu vou fazer para diminuir isso, e isso naturalmente passa por mais restrições regulatórias por parte da ANAC ou do DCEA para tentar conter esse aumento da quantidade de acidentes. A gente tem impactos também à infraestrutura. A gente teve aí o caso mais recente aqui do aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, que foi fechado, e um dos principais argumentos foi justamente a questão de segurança do entorno do aeroporto. Aqui em São Paulo, no Campo de Marte, agora isso não existe mais, mas durante muito tempo, todo prefeito novo que entrava falava que ia fechar o Campo de Marte com um argumento de segurança. E diversos outros aeroportos aí pelo Brasil que correram risco, alguns já fecharam, inclusive com esse argumento de segurança, né? O impacto que acontece com vocês diretamente aí na parte de vendas e fretamentos, né? E aí, novamente, a gente tem a questão dos acidentes midiáticos. Cada vez que isso aparece, evidentemente, isso gera um movimento contrário, né, a essa parte de vendas. Questão de empregabilidade, de empregos de pilotos, né? A gente está aí enfrentando hoje um problema de mão de obra na parte de manutenção, e o próximo problema certamente vai ser na de pilotos. E uma operação mais arriscada também inibe essa atratividade para pilotos, né? Então, tudo isso somado gera um impacto negativo para o setor, e nós, lá na BAG, a gente vem realizando algumas atividades de segurança de voo, promovendo cursos de CRM. Tem um evento chamado Sky Science, que eu sou um dos palestrantes, que a gente realiza diversas palestras e seminários pelo país, mas a partir desse ano, de 2025, a gente quer ir muito além nessa questão de safety lá na BAG. E a gente formatou um projeto que foi aprovado pelo Conselho da BAG agora recentemente, e está iniciando, a gente está começando a colocar em prática esse projeto agora, que é o AVV. A gente, em 2024, a gente criou uma central de facilitação de slots, né? Atendendo a uma demanda do DCEA para melhorar o aproveitamento dos slots aqui em Congonhas. E aí, inspirado no sucesso dessa central de slots, a gente está criando uma central de facilitação de voos, né, voltados para safety, que é o AVV, que é o nome interno que nós demos para esse projeto, que é o ABAG Valorizando a Vida. Então, o AVV, hoje ele tem dois pilares, né? Provavelmente a gente estava conversando aqui com o Daniel De Vries do IBAC sobre um terceiro pilar, que provavelmente a gente coloque aí em 2026, mas falando do que já está em andamento no momento. Então, ele tem um pilar técnico, que é o oferecimento de informações aeroportuárias, que é um airport briefing, que é comum nas empresas certificadas, né, tanto 121 quanto 135, mas que para o público da aviação geral, entendida aí como aviação privada, aeronaves particulares, né, e principalmente aquelas operações menores que, em grande parte das vezes, tem só um piloto que faz tudo, né, eles não têm uma base de dados de aeroportos. Então, eu que também sou piloto, que participo de vários grupos de pilotos, volta e meia você vê ali num grupo de WhatsApp, estou indo para o aeroporto tal, como é que é pousar lá? Aí o cara fala, toma cuidado porque tem um lixão na cabeceira e tem pássaros. Aí o outro fala, olha, a taxiway tal está cheio de buraco, é melhor você fazer o backtrack pela pista, porque ali você pode ter... Enfim, isso tudo é muito informal, né? E muitas vezes as informações não chegam, ou chegam incompletas, ou incorretas, ou obsoletas. Então, a gente está criando um sistema baseado no sistema de uma grande empresa aérea, que é um sistema de self-service, né, na internet, para as pessoas, para todo piloto da aviação geral poder consultar
e a gente construiu uma base de dados com fotos, inclusive, com informações além do que está no Rotaer, né, para que esses pilotos possam tomar decisões melhores e mais seguras em relação ao aeroporto que eles estão indo. Também sobre informações meteorológicas. Obviamente, tem muita coisa disponibilizada na internet, mas existe muita dúvida também e muita falta de orientação a esses pilotos da aviação geral, especialmente esses que fazem tudo sozinho, né? Então, a gente contratou uma empresa que vai prestar serviços de análise de informações meteorológicas para os pilotos que tiverem necessidade fazerem um briefing meteorológico, né? Para também aumentar o patamar de safety desses voos. E também nós temos hoje um funcionário da ANAC, que é o Dove, e ele vai prestar assessoria nos planos de voo, orientando na realização de um voo com base nas informações meteorológicas, aeroportuárias, aí entrando mais no desempenho da própria aeronave daquele piloto, em como ele poderia ter um planejamento de voo mais seguro, com um nível de safety melhor, né? Então, esse é o primeiro pilar do AVV. O segundo, que foca no aspecto humano, particularmente da saúde mental dos tripulantes da aviação geral, que, como não é segredo para ninguém, né, nos exames anuais de médicos realizados obrigatórios pela ANAC, né, nenhum piloto tem nenhum problema de saúde mental. Ninguém tem ansiedade, ninguém tem depressão, todo mundo com a saúde mental perfeita, na frente do médico que está fazendo o exame. Óbvio, porque se ele disser que a saúde mental dele não é perfeita, ele não vai ter o seu certificado médico aeronáutico renovado, né? E aí, com quem que ele fala? Isso é um tabu no meio da aviação, e a gente tem aí um benchmark do NBAA, que tem uma iniciativa muito interessante na área de saúde mental, e a gente está trazendo isso aqui para o Brasil também, inspirado aí no programa peer-to-peer, né? Em que pilotos ajudam outros pilotos, em uma grande companhia aérea também, eles estão nos ajudando na estruturação desse programa. Então, a gente está trabalhando na construção de uma rede de apoio distribuída em todo o país, treinando alguns pilotos que se dispuserem voluntariamente a realizar esse trabalho com os seus colegas em uma determinada região, para serem uma primeira barreira a esse problema de saúde mental. E a segunda barreira é a contratação de uma empresa que presta serviços na área de psicologia para assessorarem esses pilotos que vão ajudar os outros pilotos, ou, eventualmente, o piloto que está enfrentando algum tipo de problema diretamente, né? Então, esses são os atuais 2 pilares em que o AVV está estruturado. Depois a gente vai partir para uma outra iniciativa voltada à SMS, mas esse é a grande novidade em termos de safety que a ABAG tem para anunciar agora a partir de 2025, que isso deve estar no ar aí por volta de maio, junho desse ano. Tá, ok? Então, essa é a nossa iniciativa para reduzir, ou pelo menos minimizar, as questões de safety para a aviação geral no Brasil, que a gente está iniciando agora nesse ano. E, Flávio, eu queria repassar a palavra para você, não sei se você quer falar daí mesmo. Não, fala daqui mesmo. Aqui. Vamos lá. Mais um slide, né? Se você puder passar aí. Bom, eu sempre termino com alguns, não vou falar tendências, mas são pontos de atenção. Eu acho que esses últimos 2 anos aqui no Brasil foram bastante complexos aí no ambiente regulatório, no ambiente legal. Temos algumas surpresas à vista, acho que tem especialistas que vão conversar sobre esse assunto aqui melhor do que nós, mas não é novidade para ninguém. A gente tem visto aqui no Brasil o que tem acontecido também na aviação mundial, uma falta gradativa de mão de obra, né, especializada, uma competição muitas vezes também em sacrifício da business aviation. Cito aqui alguns casos recentes, a própria American Airlines, a United, que
estão fazendo instalações aqui no Brasil, MROs, e estão buscando profissionais dentro das empresas e oficinas. Isso tudo traz para nós uma preocupação, porque a velocidade com que você perde um bom mecânico, um bom engenheiro, um bom técnico, um bom piloto, a gente sabe que a gente não consegue repor a mesma qualidade e velocidade. Então, fica o alerta. Isso, há 2 anos atrás, a gente já estava mais ou menos preocupados com isso, no longo prazo, médio prazo, mas hoje a gente vê isso cada vez mais perto aqui do nosso dia a dia. Então, eu consigo, acompanhando o setor como nós fazemos esse acompanhamento, ver naturalmente que existe, sim, um red flag para que a gente preste atenção nessa situação e possa responder à altura. A gente tem visto aí alguns programas, alguns da ANAC, lançados no ano passado. Vemos algumas empresas líderes da aviação geral, como o caso da própria Embraer, tem formação de pessoal, de técnicos, operários, tem a Líder, tem a TAM, tem, todos têm formação de trainees, mas tudo isso dentro de um universo, primeiro, atrasado. A gente ainda tem que ter tempo para formar essas pessoas e qualificá-los e botá-los dentro da certificação, né, com regulação e tudo mais, mas principalmente no número, que é muito pequeno, frente ao crescimento que o mercado hoje apresenta. O que está acontecendo nisso, a gente pensa sempre em ambiente de negócios, salários cada vez mais altos, custos cada vez mais altos, custo mais alto traz dificuldades para os negócios. Isso, como também apresentamos aqui esse viés de seguros cada vez mais altos, né, por questões relacionadas à segurança de voo. A gente vê isso tudo como fatores, não vou falar impeditivos, mas de dificuldades para a realização de negócios. Então, esse é o foco desse trabalho. Nessa linha também, a reforma tributária no Brasil, a BAG tem acompanhado de perto e atuante, né, em Brasília, temos uma equipe em Brasília que nos ajudou, junto com outras associações do setor, né, temos trabalhado forte aí desde o início dos tempos, e se começou a falar sobre reforma tributária. Vamos ter novos impostos, sim, né? Acho que toda a audiência aqui já está, vamos dizer assim, mais ou menos informada do que vem por aí, né? IPVA é uma realidade, né? Vamos ter a partir do ano que vem. O tal do imposto seletivo, que também foi criado aí no final, né, da aprovação da reforma tributária no Congresso, foi uma surpresa para todos nós, para todo o setor, também se aplicará sobre a importação de aeronaves, um imposto pesado. A própria estrutura do IBS e CBS para o nosso setor, para quem teve a oportunidade de ver isso, aliás, quem não teve a oportunidade de estudar os impactos da reforma tributária nos seus negócios, comecem, porque haverá impactos, né? Então, nessa questão da estruturação do IBS e CBS, da não cumulatividade do sistema, isso vai trazer custos adicionais de tributação para os negócios do nosso setor. Prestadores de serviços, oficinas e todos os demais prestadores de serviços da nossa cadeia terão, obviamente, um acréscimo da sua carga tributária, um acréscimo significativo, vamos dizer assim, enquanto que a indústria, a princípio, estaria sendo privilegiada dentro do universo da estrutura de como foi feita a reforma tributária, né? Então, olho vivo nisso, mais uma vez, ponto de atenção, as empresas, e recomendo, temos aí especialistas aí nessa área tributária, e procurem os seus escritórios de advocacia para fazerem esse mapeamento de riscos e um assessment mesmo para como é que a sua empresa vai ter que se comportar nessa nova dimensão. Os backlogs são uma preocupação, eu acho que deve já ter sido discutido, não estive aqui ontem, mas com certeza vai ser discutido melhor do que nós aqui, esse assunto da fila de espera para a entrega de aeronaves. Tudo isso atrapalha negócio, né? Muda a natureza da compra de aeronaves. Aqui no Brasil é muito comum, né, ciclos pequenos de decisão de compra, né, a famosa compra por impulso, né? O brasileiro aqui, o latino-americano tem essa vibe de demora para decidir, mas quando decide quer para amanhã, né? Quer comprar no dia seguinte. Então, a gente sabe que isso, para nós, portanto, aliado a essa cultura de negócio imediato, a gente sabe que os backlogs das fábricas são
um ponto de atenção importante. Não vou explorar, eu não sei se isso vai aumentar, se vai piorar. Se é uma dúvida, deixo para reflexão de todos vocês, mas isso aí está no nosso radar. O que a gente escuta são reclamações da cadeia de suprimentos, peças, equipamentos que atrasam não só a manufatura, mas também a parte do aftermarket, né? Então, isso é uma questão importante para todo mundo ficar ligado, do ponto de vista de quem vive disso, né? Aprovisione-se, né? Planeje, aumente estoques, isso é custo, inventário. Ninguém quer segurar inventário dentro de casa, mas é uma questão de sobrevivência, né? A gente está vendo isso não só no nosso setor, mas todo o setor de aviação civil no mundo todo. E, por último, agora também não vou nem me arriscar a falar. Eu acho que não existe uma pessoa no mundo que tenha capacidade hoje de explicar o que vai acontecer das tarifas, mas eu sou mais direto no ponto de atenção. As tarifas não necessariamente me preocupam dentro do setor da cadeia de valor, mas me preocupam dentro aqui do mundo dos negócios. A gente está sempre olhando onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro, onde estão as empresas, os empresários bem-sucedidos que podem comprar uma aeronave, podem adquirir serviços, né, do nosso segmento. E isso pode, evidentemente, não diretamente, mas indiretamente, enfraquecer setores exportadores e importadores que são grandes compradores de aeronaves aqui no Brasil. Então, tem impacto onde o dinheiro está. Vou dar o exemplo do agro. O agronegócio, o Brasil é exportador, evidentemente não se vai, né, criar tarifa exagerada para alimento, isso aí eu acho que é uma grande besteira, mas pode ser que você tenha algum desbalanceamento na cadeia, logicamente, do comércio exterior, que possa afetar o desempenho dos empresários brasileiros, que são potenciais compradores de aeronaves na aviação de negócios. Então, isso é colocado, portanto, e a gente atentamente vai estar olhando, mas não com muita ação possível da nossa parte. Era essa a nossa contribuição aqui, estamos abertos aí para perguntas, se tiverem, e agradeço aí all, thank you very much again, and we hope to see you next year. Obrigado. We have a few questions, so we'll have to go quickly. One question someone is saying is, could you share the percentage of the SAD accidents from Part 91 or Part 135? We have these numbers at ABAG, but I don't have these numbers right here. You can write to me or call me, and I'll send this after that. Perfect. And then Felipe is asking. Vamos falar em português mesmo, né? É mais uma sensação mesmo. O que a gente fez uma análise relativa de acidentes por horas de voo, por pousos e decolagens, por consumo de combustível, e a gente não vê um crescimento exponencial. Em alguns anos a gente vê um crescimento muito discreto. Nesse ano houve um crescimento mais discreto. Agora, a grande questão é realmente a sensação midiática. É o impacto que as manchetes de jornal trazem para o nosso negócio, esse que realmente está sendo o principal efeito. Eu ia aproveitar para complementar, já acompanho isso há bastante tempo e fico sempre muito, eu diria, em dúvida de por que a aviação traz todo esse glamour de notícia, né? Por um lado, a gente sabe que isso só é notícia de primeira página de jornal em função da, eu diria, natureza ou da baixa probabilidade dos nossos acidentes, né? A gente tem tão pouco evento de acidente aéreo, como estamos todos nós acostumados a falar aqui. A aviação é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Então, fica parecendo que isso é uma notícia
de surpresa, né? Assim, o setor é tão seguro que quando acontece um breach, uma falha de segurança, vamos colocar na primeira página. Então, tem esse efeito midiático de novidade, de coisa rara, né, de acontecer. Então, às vezes, eu fico interpretando dessa maneira. E o segundo ponto de vista é em relação ao glamour que a nossa própria comunidade acaba provocando no interesse da população e da mídia, que a grande maioria das pessoas que também utilizam-se da aviação de negócios, nós tivemos alguns casos recentes aqui no Brasil, posso citar aqui vários, em que envolveram personalidades civis e do mundo do showbiz, né, pessoas importantes, conhecidas, famosas, midiáticas, tanto quanto, e que fizeram com que, portanto, isso ganhasse uma repercussão maior, né? Aquela coisa, eu vejo outros setores, posso dar um exemplo aqui, acompanho aqui o trânsito de São Paulo e algumas associações que cuidam de segurança nas estradas e segurança em vias públicas, né? Ano passado, nós tivemos 468 fatalidades com acidentes de moto na cidade de São Paulo. Isso é mais do que tudo que nós tivemos em 10 anos de aviação de negócios, né? Se a gente for comparar em apenas um ano, em uma cidade, está certo que é a maior cidade do país, em número de acidentes de motocicleta, nós tivemos mais gente do que todo o número de fatalidades da aviação geral no país, né? Então, essas comparações não são colocadas à mesa, muitas vezes, né? A imprensa, embora a gente tenha sido procurado muitas vezes para justificar, explicar, né? A associação, Raul, eu, já participamos de vários podcasts e várias entrevistas, estamos sempre procurando ser muito até um pouco resistentes a dar esse tipo de explicação, mas a gente entende que não temos muito o que convencer a mídia a perder esse glamour de falar sobre acidente aéreo, que é uma coisa que raramente acontece aqui no nosso horizonte do dia, né? Respondendo já a essa pergunta que o Flávio começou a responder, a gente dá muita entrevista. No dia do acidente aqui de São Paulo, naquele dia, no dia seguinte, eu dei 11 entrevistas, atendi 11 órgãos de imprensa. Agora, o que vem de jornal é sangue, né? Então, a competição é desleal. A gente tem uma assessoria de imprensa atuante, a gente fala com todo mundo, mas ainda assim é muito difícil você competir com uma notícia, uma imagem de uma bola de fogo numa grande avenida de São Paulo. Esse que é o problema, né? E bem colocado aqui pela pergunta, assim, a gente mais ou menos tenta reduzir a desinformação, e à medida que a gente também não consegue reagir a todas as solicitações de imprensa, aparecem, sem crítica nenhuma, por favor, ninguém que esteja aqui, né, consultores e especialistas da matéria que se aventuram a falar sobre um acidente aéreo sem a menor noção do que é aviação. Então, a gente, infelizmente, fica sujeito ao relacionamento da imprensa com esses profissionais que, eu diria assim, tem até bastante coragem, né, de irem para a frente das câmeras e para a rádio e tudo, para falar absurdos em relação, e perspectivas, e principalmente o que a imprensa quer saber, o que aconteceu, né? O que é aquilo que a investigação vai levar, às vezes, anos para mostrar, eles querem saber no dia seguinte do acidente o que aconteceu. E, por último, de fato, nós não somos midiáticos só aqui no Brasil, nós somos midiáticos também no mundo, em qualquer país do mundo. Vamos ver recentemente os acidentes aí que aconteceram no próprio Estados Unidos, né? Que tem um padrão elevadíssimo de segurança de voo, a gente sabe, como é a Europa também, mas a gente tem visto, e hoje, em função das mídias sociais, em função, né, dos smartphones, qualquer acidente aéreo, por mais impressionante que ele seja, é muito difícil que ele não seja filmado, não seja estampado na primeira página do jornal, não seja televisado, né? Então, a gente também tem esse agravante de ter hoje a facilidade de você fotografar, filmar, acompanhar e divulgar isso de uma forma absurdamente rápida. E isso ganha escala, mas fazendo aquele comparado.
vendo acidente de moto acontecer, ninguém faz propaganda de acidente de moto mais, só faz propaganda de acidente de aeronave mesmo. I just hope no one here is leaving on a motorcycle and has just been scared. Thank you so much, guys. That was great. Obrigado. Thank you all. Thank you all. Muito obrigado.